Se você pudesse enviar uma única mensagem para alguém que viverá daqui a 10.000 anos, o que você diria? Pense bem. Não é uma mensagem para seus netos, nem para a próxima geração. É uma mensagem para uma humanidade tão distante de nós, quanto nós estamos dos nossos ancestrais, que pintaram as primeiras cavernas. O que seria importante o suficiente para sobreviver a milênios de história, guerras, impérios que nascem e morrem, tecnologias que sequer conseguimos sonhar? Essa pergunta, meus caros, não é apenas um exercício de imaginação. Ela é a semente de um dos projetos mais ambiciosos, mais poéticos e talvez mais loucos já concebidos por nossa civilização. Um projeto que nos obriga a confrontar nossa própria finitude e a pensar no que realmente significa ser humano em uma escala de tempo cósmica. Estamos acostumados a pensar no agora. O próximo minuto, a próxima hora, o próximo post na rede social. Nossa vida é uma corrida frenética contra o relógio, onde a velocidade é a virtude suprema. Mas e se houvesse um relógio que nos convidasse a fazer o oposto? E se em vez de acelerar, ele nos pedisse para parar, respirar fundo e pensar no longo agora? Um relógio que não marca os segundos, mas os séculos. Um mecanismo criado não para nos dizer as horas, mas para nos fazer questionar o que fazemos com as horas que temos. Mas afinal, o que é essa maravilha, esse monumento ao tempo? O projeto do relógio dos 10.000 anos, The Clock of the Long Now, é exatamente o que o nome sugere, um relógio mecânico projetado para funcionar com o mínimo de manutenção por 10 milênios. Uma loucura, não é mesmo? A ideia nasceu na mente inquieta de Danny Hillis, inventor, cientista da computação e um sonhador. Nos anos 90, Hillis se incomodou com a mentalidade de curto prazo. Ele percebeu que avançávamos tecnologicamente sem pensar nas consequências a longo prazo. Queria criar um ícone para o pensamento de longo prazo. Um objeto que nos forçasse a expandir nosso horizonte temporal. A ideia poderia ter ficado no papel, mas encontrou eco em outras mentes visionárias. Assim nasceu a Long Now Foundation. Danny Hillis, Stewart Brand, outros pensadores, dedicada ao pensamento de longo prazo e à responsabilidade intergeracional. Para um projeto dessa magnitude, era preciso um mecenas. Esse mecenas foi Jeff Bezos, fundador da Amazon. Bezos financiou com mais de 42 milhões de dólares e ofereceu um pedaço de terra, uma montanha no deserto do Texas. Pense na audácia. Em plena era da obsolescência, construir algo para durar milênios. Um relógio que faz um tique por ano. O ponteiro do século se move a cada 100 anos. E o cuco? Sim, haverá um cuco, cantará a cada milênio. A energia vem, em parte, das diferenças de temperatura dia à noite no topo da montanha. Mas, para tocar seus sinos e marcar a hora correta, ele precisa de interação humana. Alguém, um peregrino do futuro, deve subir e dar corda. Quem são esses criadores? Profetas, artistas, engenheiros excêntricos. Danny Hillis queria um relógio durável e transparente. Que um visitante do futuro entendesse seu funcionamento só olhando. Jeff Bezos vê o relógio como um símbolo, responsabilidade com as gerações futuras. Juntos não constroem só um relógio, constroem uma lenda. Uma história para ser contada por 10.000 anos. Onde se guarda um tesouro destinado a sobreviver a 10 milênios? A resposta não poderia ser um museu ou um pedestal em uma praça pública. Um objeto feito para durar tanto tempo precisa de uma fortaleza, um santuário, protegido das intempéries, protegido das guerras, protegido da própria curiosidade destrutiva do ser humano. Por isso, o relógio dos 10.000 anos está sendo construído em um lugar tão épico quanto ele próprio, no coração de uma montanha de calcário, em uma área remota do deserto do oeste do Texas. O local exato é mantido em relativo sigilo, não para ser secreto, mas para que a jornada até ele seja um ato intencional, uma peregrinação. Não é um lugar onde se chega por acaso. A construção em si é uma saga de engenharia que desafia a imaginação. Primeiro, foi preciso escavar um poço vertical de mais de 150 metros de profundidade dentro da montanha. Uma tarefa monumental, realizada com uma broca especial que pulverizava a rocha. Dentro desse poço, uma escada em espiral de aço, também fabricada no local, foi instalada. Subir ou descer essa escada é parte da experiência, um ritual que prepara o visitante para o que vai encontrar. Ao longo do poço, nichos foram escavados na rocha, para abrigar as partes mais importantes do relógio. O gigantesco pêndulo, o sistema de sinos, as complexas engrenagens. Os desafios técnicos são imensos. Como projetar um mecanismo que resista à corrosão, resista a terremotos e resista ao desgaste por 100 séculos? A escolha dos materiais foi crucial. Aço inoxidável, titânio, cerâmicas de alta tecnologia. As engrenagens são enormes, pesando centenas de quilos cada uma, projetadas para se moverem lentamente e com o mínimo de atrito. O relógio não usará rolamentos de esferas que se desgastariam, mas sim um sistema de pinos e buchas de cerâmica. Tudo foi pensado para a longevidade e, mais importante, para a possibilidade de reparo com tecnologia relativamente simples, caso seja necessário daqui a 5.000 anos. O projeto também leva em conta o fator humano. O relógio foi projetado para ser fascinante.
Ele não é uma caixa preta. Suas engrenagens, suas alavancas, seus contrapesos estão todos expostos, permitindo que qualquer pessoa entenda visualmente como a energia flui através do sistema. É uma peça de engenharia que também é uma obra de arte cinética. A própria montanha se torna parte do relógio, atuando como a caixa, o protetor, o pedestal. A construção dessa catedral do tempo é um testemunho da engenhosidade humana. Um esforço que nos lembra que somos capazes de construir não apenas para o agora, mas para a eternidade. Mas a pergunta permanece: quem serão os guardiões deste lugar daqui a 1000, daqui a 5000, daqui a 10.000 anos? Um dos aspectos mais poéticos e complexos do relógio dos 10.000 anos é a sua voz. O relógio, vejam só, não foi projetado para ser silencioso. Ele terá um carrilhão, um conjunto de 10 sinos enormes, que tocará uma melodia diferente a cada dia. Mas aqui está o detalhe que transforma a engenharia em pura magia. O algoritmo que gera as melodias, criado pelo músico e visionário Brian Eno, foi projetado para não se repetir por 10.000 anos. São mais de 3.650.000 melodias únicas. Uma para cada dia de um milênio. Uma sinfonia que evoluirá ao longo de um tempo que mal podemos compreender. Imagine só, a emoção de um visitante do ano 7525, ouvindo uma combinação de notas que nunca foi ouvida antes e que nunca mais será ouvida. Essa sequência de melodias intermináveis é mais do que um feito técnico. É uma metáfora para a própria civilização. Assim como a música do relógio, nossa cultura está em constante mudança, gerando novas combinações, novas ideias, novas formas de arte a cada dia. Cada melodia diária é como um pequeno momento cultural, único e irrepetível. O carrilhão de Brian Eno é um lembrete de que a história não é uma repetição, mas uma criação contínua. É um hino à criatividade humana, encapsulado em um algoritmo que se desdobrará lentamente, nota por nota, ao longo de 100 séculos. Que som terá a civilização quando a melodia número 2 milhões for tocada? Os sinos em si são obras de arte, forjados em bronze, cada um com um tamanho e um tom diferentes. Eles foram projetados para soar com uma clareza e uma ressonância que durem. O mecanismo que os aciona é uma dança complexa de pinos, alavancas, movidos pelo lento poder do relógio. A cada dia, ao meio-dia solar, o sistema selecionará uma nova sequência de notas e a tocará. Será um evento, um momento de pausa e contemplação para quem estiver lá. Um som que ecoará pelas câmaras escavadas na rocha, um lembrete sonoro da passagem inexorável, mas também criativa, do tempo. É a trilha sonora da longa jornada da humanidade. Mas por que sinos? Por que não uma tela digital ou algum outro dispositivo mais moderno? A resposta está na durabilidade e na universalidade. Sinos são uma tecnologia antiga, robusta e compreendida por quase todas as culturas ao longo da história. Eles não precisam de software, não ficam obsoletos. Seu som é físico, real, e carrega um peso emocional e cultural que transcende gerações. Ao escolher sinos, os criadores do relógio garantiram que sua voz pudesse ser compreendida e apreciada por nossos descendentes distantes. Não importa quão diferente seja o mundo deles. É uma linguagem universal, a linguagem da vibração, da música, do tempo marcado em som. Se pararmos para pensar, o relógio de 10.000 anos é, em sua essência, um objeto paradoxal. Ele é um relógio que não serve para ver as horas do dia a dia. É uma peça de tecnologia de ponta, criada para celebrar a lentidão. É um projeto de milhões de dólares, cujo sucesso só poderá ser medido por gerações que ainda não nasceram. Então, qual é o seu verdadeiro propósito? A resposta é que o relógio é, antes de tudo, um símbolo. Ele não é apenas uma máquina, é uma ideia poderosa que nos desafia a pensar além de nós mesmos, além de nossas vidas, além de nossa era. Ele é um antídoto para a amnésia cultural que aflige nossa civilização de curto prazo. Pense nos grandes monumentos do passado. As pirâmides do Egito, Stonehenge, as linhas de Nazca. Nós ainda hoje nos maravilhamos com eles e nos perguntamos sobre seus criadores. Que tipo de sociedade tinha a visão e a determinação para construir algo tão duradouro? Esses monumentos são cápsulas do tempo, mensagens enviadas através dos séculos. O relógio do longo agora aspira a ser um desses monumentos para o nosso tempo. Ele é a nossa tentativa de dizer ao futuro: nós fomos capazes de pensar em vocês. Fomos capazes de projetar e construir algo não para nosso próprio benefício, mas como um presente, como uma provocação para o seu tempo. O relógio também funciona como um convite à responsabilidade. Ao construir algo que precisa durar 10.000 anos, somos forçados a nos perguntar: a nossa civilização vai durar tanto tempo? Que tipo de mundo estamos deixando para trás que permitirá que este relógio seja mantido e visitado? Ele nos obriga a confrontar os problemas de longo prazo que muitas vezes preferimos ignorar. As mudanças climáticas, o lixo nuclear, a estabilidade política e social. O relógio, silenciosamente tic-taqueando dentro de sua montanha, é uma testemunha. Ele nos observa e nos pergunta: vocês estão sendo bons ancestrais?
Uma pergunta simples, mas de uma profundidade avassaladora. Em última análise, o simbolismo do relógio é um ato de esperança. É um voto de confiança na humanidade. Acreditar que haverá pessoas daqui a 10 milênios para visitar o relógio é acreditar que vamos sobreviver, que vamos superar nossos desafios, que vamos continuar a ser curiosos, a explorar, a criar. É uma aposta ousada de que o futuro não será um vazio, mas um lugar habitado por descendentes nossos, que olharão para trás e tentarão nos entender. O relógio é uma âncora lançada no oceano profundo do futuro, uma conexão tangível entre o nosso agora e o longo agora que está por vir. Ele é a materialização da esperança em forma de engrenagens e sinos. A existência do relógio de 10 mil anos nos lança uma pergunta direta, quase íntima. Qual é o nosso próprio relógio de 10 mil anos? O que estamos construindo, individual e coletivamente, que terá valor e significado para além de nossa breve passagem pela Terra? Não precisamos todos construir monumentos de metal dentro de montanhas, claro. Mas o projeto nos inspira a pensar em nosso legado de uma forma mais profunda. O legado não é apenas o dinheiro que deixamos ou os bens que acumulamos. O verdadeiro legado está nas ideias que plantamos, nos valores que defendemos, no mundo que ajudamos a moldar para os que vêm depois. Cada um de nós, em nossas profissões e em nossas vidas, toma decisões que têm consequências. Um cientista que busca uma cura, um professor que inspira um aluno, um artista que cria uma obra que emociona, um pai ou uma mãe que educa um filho com amor e ética. Todos esses são atos de construção de futuro. São pequenas engrenagens que, juntas, movem a grande máquina da civilização. O relógio do longo agora nos lembra que essas pequenas ações importam, que elas se somam e criam o tecido da história. Será que estamos agindo com a consciência de que somos ancestrais do futuro? A história está cheia de exemplos de legados, tanto positivos quanto negativos. Deixamos para trás um planeta com um clima em mudança e ecossistemas frágeis. Esse é um legado. Deixamos para trás obras de arte, filosofia e conhecimento científico que iluminaram séculos. Esse também é um legado. O relógio nos convida a sermos mais intencionais sobre a herança que estamos construindo. Ele nos pede para pesar nossas ações na balança do tempo profundo. A conveniência do agora vale o preço que as gerações futuras terão que pagar? A busca pelo lucro imediato justifica os danos de longo prazo? São perguntas difíceis, mas que precisam ser feitas. O tic-tac lento do relógio, uma vez por ano, é um chamado à paciência, à sabedoria e à previdência. Em um mundo que glorifica a velocidade e a disrupção, a mensagem do relógio é radical. Pense devagar, haja com cuidado, construa para durar. Ele nos ensina que os problemas mais importantes não têm soluções rápidas. Eles exigem compromisso, colaboração e uma perspectiva que transcenda uma única vida humana. Talvez o maior presente que o relógio do longo agora nos dá não seja a máquina em si, mas a mentalidade que ele inspira. Uma mentalidade que pode nos ajudar a navegar os desafios complexos do nosso próprio tempo, com os olhos postos não apenas no amanhã, mas nos milênios que virão. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada, mas ao começo de uma reflexão que, espero, dure muito mais. O relógio dos 10 mil anos não é apenas uma curiosidade tecnológica, o projeto excêntrico de um bilionário. É um espelho que reflete nossas ansiedades sobre o futuro e as mais profundas esperanças para a humanidade. Ele está lá, sendo montado peça por peça, no silêncio de uma montanha, como um coração mecânico gigante, esperando para começar a bater no ritmo dos séculos. Ele é a prova de que, mesmo em nossa era frenética e efêmera, ainda somos capazes de sonhar em escala geológica, de pensar como montanhas. Quando a primeira melodia tocar, depois a segunda, a milésima, a milionésima, o mundo será um lugar inimaginável para nós. Novas linguagens, novas culturas, talvez novas formas de ser humano, mas algo permanecerá: a curiosidade, a necessidade de se conectar com o passado. E quando um peregrino desse futuro distante subir a escada em espiral e ouvir os sinos, ele não ouvirá apenas uma melodia, ele ouvirá um eco do nosso tempo. Ele sentirá a presença de seus ancestrais distantes que, em um pequeno momento no início do terceiro milênio, decidiram construir um diálogo através do tempo. Este é o poder do relógio. Ele nos transforma de meros habitantes do presente em arquitetos do futuro e guardiões do passado. Ele nos lembra que a história não é algo que apenas acontece conosco. É algo que nós construímos dia após dia, decisão após decisão. O som mais importante do relógio não será o tique anual de suas engrenagens, nem o canto milenar de seu cuco. Será o som do silêncio que ele provoca em nós. O momento de pausa em que nos perguntamos: o que eu estou fazendo hoje que importará daqui a 10 mil anos? O convite está feito. A montanha chama. Não para uma visita física necessariamente, mas para uma peregrinação da mente. Para adotar a perspectiva do longo agora. Para se tornar um cidadão de um tempo maior. Interessante, não é? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.